Olá meus amigos, Rafa Souza aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo da minha série One Dynamesh. Toda uma modelagem feita num único subtool utilizando um Dynamesh para poder construir. Bom, esse exercício especificamente, esse vídeo é para quem já é do intermediário ali para cima, tá? Ele é um pouco mais complicado porque toda a ideia será construída baseada numa única referência. Essa é a ideia. De uma única referência eu consegui extrair a história que está ali, a ideia, e criar um esboço do que seria uma cena depois mais complexa, mais refinada, tá? É como se fosse fazer um esboço a lápis também. Aqui é um esboço direto em 3D, sendo que uma vez finalizado, já está em 3D, você refina diretamente no modelo. Eu não vou refinar, só vou construir essa base para vocês verem, tá? Então, para isso eu criei aqui uma caixa e aumentei a quantidade de divisões com Dynamesh. Repara que a quantidade tem que ser o suficiente para ela ficar bem cheinha, não é absurdamente lotado de polígonos, mas uma quantidade razoável. Eu botei aqui 64, mas depende do tamanho da sua caixa, tá? Isso vai variar. Então, mas veja o quão tá cheio, né? E essa é a referência. Eu vou fazer esse menino com esse cachorro, tentando pegar... Não é uma ideia aqui de ser muito preciso em likeness, mas pegar a história, pegar a energia que está ali. E você pode caricaturizar um pouco, você pode exagerar algumas coisas. A ideia aqui é melhorar, óbvio, a sua observação, mas a sua capacidade de, com poucas pinceladas, com pouca informação, já conseguir contar a história. Tá? Já consegui conter o sentimento da peça. E aí eu selecionei aqui uma metade, coloquei uma máscara e mudei o poligrupo para que o poligrupo do cachorro seja diferente do poligrupo do menino. Assim a gente consegue selecionar rápido. E aí de cima eu coloquei mais ou menos algumas pinceladas ali que direcionam a perninha do cachorro. E agora, subindo ali um morrinho, um bloquinho de terra ali, de argila, onde eu vou começar a construir o rostinho desse cachorro. Algumas pinceladas para simular o focinho. Repara que não é um exercício fácil, então quem é iniciante para esse vídeo vai ficar um pouco frustrado. Eu nunca me senti mal em fazer um exercício mais difícil, mas eu nunca me senti mal em não ficar perfeito, gostava do resultado. Mas tem muita gente que se sente muito mal, então confesso que é voltado para quem tem mais experiência esse exercício. Então puxei ali onde seria mais ou menos o focinho, marquei 2 círculos ali perto dos olhos, tentar achar mais ou menos o volume da cabeça, a inclinação. E algumas coisas aqui são importantes fazer no início, como por exemplo, achar um pouco o volume dos olhos vai me ajudar a ver a inclinação da cabeça, o sentimento, se já está funcionando a peça. Assim que eu criar um menino, se o cachorro já tiver esse volume dos olhos, eu já conecto esse sentimento. Não adianta pensar em, mas o olho é secundário, é terciário, eu estou no primário. Não, não tem isso. Uma modelagem profissional não tem essa coisa rígida e bruta, separada. Basicamente você faz o necessário para você já sentir a história funcionando, tá? Então veja que aqui, ó, eu marcando um pouco desse olhar do cachorrinho. Confesso que a cabeça do cachorro está olhando mais para baixo, mas isso vai ser ajustado. Então, tentando fazer essa marcação, não do olho ainda, mas dessa estrutura em volta, que já ajuda a entender completamente o olhar dele. O olhar não está só no olho propriamente dito, é toda essa área em volta tem a ver com o olhar, né? E alguma geometrização ali para achar o focinho. Porque esses 2 pontos, o olho e o focinho, eu reparei aqui que vão me ajudar a dar a direção correta da cabeça também. Veja alguns ajustes abaixando mais a cabeça e tal. E aí, comparando um pouco os volumes, o quão grande é esse cachorro, principalmente a parte do tronco ali, do pescoço dele, a gente tem que fazer ajuste o tempo inteiro. Nesse exercício, mesmo utilizando uma única imagem, dessa você tem que tirar tudo que você pode. Tem que conseguir contar toda a história
com uma única imagem só. Aí depois você pega outras fotos, outras referências para refinar o modelo inteiro quando é o caso, quando você está criando uma peça que tem que estar com cara de finalização. Aqui não, aqui eu vou até o ponto em que eu olho e digo assim, contou a história, eu paro de modelar. O vídeo está em tempo real, então percebam, apesar dele ser curto, isso é um vídeo que acaba rápido, mas as pinceladas são lentas, né? Mas a gente tenta ir direto ao ponto sempre. Então aqui você vê alguns volumes desse excesso de pele que ele tem entre o pescoço e o tronco. Algumas peles também que direcionam ali a cabeça dele. Eu vi que a cabeça podia estar mais alta para ter mais espaço ali, para contar o quão ele é fofo, né? Essa fofurinha dele. Ele é grande, mas o grande lance, para mim, né? O que eu entendi dessa imagem é um bicho muito grande com um menininho pequeno, mas ele, apesar de ser muito grande, dá aquela sensação de fofura, de proteção, de que ele é extremamente inofensivo para o menino. E esse excesso de pele, essa fofura ajuda a contar muito essa história também. E aí, uma vez que o cachorro está só mais ou menos nessa contagem básica, eu vou começar agora a estruturar o menino do lado verde. Tá? Uma coisa legal aqui é que se você separar isso em 2 poligrupos, a princípio, ó, vou dar ali um split, pronto, foi para 2 poligrupos diferentes, aí eu posso dar um close holes, ou seja, cada peça dessa vai ter um fechamento ali onde ficou um buraco. Depois eu dou merge down de novo, volta a ser uma única subtool, um único One Dynamesh. Só que eu deixo a opção de grupos selecionado no Dynamesh. Então ele nunca vai grudar, por exemplo, o azul no roxo, né? Não solda um no outro. Pelo menos por enquanto, porque quando eu chegar a cabeça do menino perto do cachorro, não quero que unam os dois, pelo menos por enquanto. Então veja que eu estou inclinando bem o tronco do menino, acho que até mais do que na referência, para poder dar uma entrega um pouco maior do menino. Então esse é o tronquinho dele. Posicionamento do braço, veja que algumas pinceladas direcionando onde a coisa vai. Um leve pinch ali só para dar a quebra da mão do menino, ó, já para contar exatamente como é a pose. Você vê que com muito pouco você tenta contar a história. É o objetivo desse vídeo do One Dynamesh. O One Dynamesh você pode fazer de algumas formas diferentes, com objetivos diferentes. Como eu mostrei antes, refinando mais o modelo, para fazer realmente uma peça que pareça uma estátua finalizada e refinada. Ou você pode usar essa brincadeira do One Dynamesh só para gerar o esboço e a história. Depois você, se quiser, separa o modelo inteiro em subtools diferentes e finaliza, refina e faz um trabalho... ou seja, você usa o One Dynamesh como princípio de esboço da ideia. Achou a ideia, achou como funciona, separa e modela, como a gente faz geralmente em subtool separada, criando as pecinhas e tal. Então esse One Dynamesh dá para ser usado em várias situações, em vários tipos de exercícios. Então veja que eu criei ali um volume da cabeça do menino, ainda muito esférico, né? E aí eu percebo, né, que eu tenho que começar a direcionar a mandíbula. Olha lá, o que é cabelo, o ombro, né? Esse ombro dele é bem mais alto do que o outro, pela inclinação do corpo. E aí começa um trabalho, vamos dizer, calmo, mas de observação no que você quer contar na história, né? Então sentir onde tem volume, onde tira, onde coloca, com paciência. Você vai, acha que aqui eu tenho que afundar mais, aqui eu tenho que colocar um pouco. E de vez em quando, né, tá aí uma vantagem de eu ter só separado primariamente em poligrupos, porque como os rostos estão completamente encostados, ia ser difícil de ver ele no meio. Então por isso, para que a ideia fique mais bem colocada, com poligrupos diferentes eu escondo temporariamente o rostinho do cachorro. Então puxei aqui com o pinte alguma geometrização, para começar a ter a ideia ali da cabeça.
esses cortes, né, com o Dam Standard, direcionando o pescoço, direcionando algumas coisas, eles são setas, né, vetores, que te ajudam a posicionar as coisas, a entender o que está acontecendo, ver bem que a cabeça está rotacionada a partir do momento em que eu faço um corte ali mostrando o pescoço. Então é importante que você tenha, já, né, se tratando de um usuário, de um artista intermediário para cima, importante que você vá adquirindo a sensibilidade de entender o que é necessário criar agora para você se encontrar num todo. Ó, se eu faço, você fala assim, mas cabelo é uma coisa terciária ou é um detalhe que se coloca depois? Nesse caso não, nesse caso o cabelo vai me ajudar a enxergar a fofura do menino, a enxergar o todo, o volume total da cabeça. Lembrando que isso é uma ideia. Depois, se eu fosse refinar e quisesse um trabalho, esse cabelo realista com Fiber Mesh, eu usaria esse cabelo aí como referência para fazer o Fiber Mesh em cima. E depois essa malha você planifica e faz um crânio ali. Então, como esboço, é bem interessante. É o esboço que você faria no lápis, por exemplo. Mas no lápis, está no lápis, depois você tem que começar do zero no 3D. Eu também gosto. Mas aqui o esboço já está em 3D. Depois você só trabalha em cima e refina. Bem legal isso. Ele já está em todos os ângulos. Ele já existe ali, né? Então veja que com essa marcação do cabelinho dele, eu começo a ver exatamente o volume, a fofura, o quanto aparece de rosto, o quanto aparece de crânio. Eu começo a entender melhor a cena. Eu vejo aqui que eu tenho que girar mais a cabeça do menino, entregar mais o rosto dele ao rostinho do cachorro. Ele está praticamente de lado. E aí, ó, uma puxadinha com o nariz empinadinho. O tamanho desse nariz, aonde eu puxei ele, eu já estou na minha cabeça medindo coisas. Fazendo aquelas comparações que quem está acompanhando a série One Dynamesh já aprendeu a fazer. Aqui algum volume da área onde vão ter os olhos. Repara que eu acabei fazendo o olho alto demais, né? O rosto ficou comprido, eu tenho que mover para suavizar. Mas veja como algumas pinceladas o rosto vai se formando amassado ainda, né? Mas ele tá ali contando a historinha dele. E de novo eu selecionei para poder girar mais a cabeça dele. Acredito que esse olho de cá, né, tá mais para baixo, né? Ele inclinou mais a cabeça dele. Então encontrar isso, ó, essas pequenas rotações na cabeça fazem toda a diferença. O que esse tipo de estudo ajuda é que você perca a ingenuidade, entendeu? De não perceber que às vezes aquela simples subidinha do ombro, aquela simples rotaçãozinha da cabeça mudou completamente o sentido. Então é muito importante nesse tipo de exercício pegar tudo que está acontecendo, o sentimento, olhar ali, se desprender um pouco só da técnica e sentir, não, acho que está mais inclinado, acho que ele está entregando mais o rosto, ele está mais, sabe, está curtindo mais aquele momento. Você vê o tamanho da paixão que ele tem pelo cachorro e o cachorro por ele. Então isso é muito importante. Você vê que quando eu giro a cabeça do cachorro para baixo, né? Você vê o cachorro um pouquinho mais humilde, dizendo, você é meu dono, apesar de ser uma criança. Ele abaixa a cabeça ali, encosta. Ele é gigante, mas ele é como se ficasse menor ali, né? Perto daquele menino. Então é muito importante perder a ingenuidade, entender que cada rotaçãozinha dessa faz a diferença. Então esse tipo de estudo é bem legal, você começar a pegar isso. Porque quando só modela personagens direto pensando na pipeline do game, né? Faz ali um base mesh ou alguma coisa, já faz ele naquela pose de A ou T e começa a modelar, robotiza você trabalhar só assim. E tá em um tipo de estudo que te ajuda muito a começar a perceber essas nuances. Veja que o cachorro, né, quando ele faz esse giro, a caixa torácica estufa para o lado contrário ao giro, né? Então é interessante pegar esse volume. Olha lá, dá para ver a caixa torácica do cachorro daqui. Isso é uma coisa que quando você tá com seu animalzinho ou na casa de alguém olhando as coisas, tudo que te chama atenção você tem que reparar, você tem que começar
a ter um olhar mais observador. Não é chegar num lugar e ficar igual um louco querendo absorver tudo que está ali. Não, não precisa. Você só precisa absorver aquilo que você acha interessante. Então, de vez em quando, seu olho bate em algo, você acha algo interessante, você observa um pouco com mais cuidado. Porque escultura e desenho é através da vida. Então, você tem que curtir esses momentos com a família, com os amigos, porque é ali que você vai observar como as coisas são de verdade. Não só pegando fotos no Google. Por mais que essa foto seja Google, tudo que eu estou resolvendo em qualquer ângulo foi da minha vida, de ver as coisas no dia a dia. Então, o One Dynamesh, esse tipo de One Dynamesh aqui, te deixa às vezes nu, né? Assim, e aí? Sem direção, o que eu faço? E te faz você cair na realidade de que você precisa, durante a sua vida, observar mais as coisas. Que aí faltou referência, como é que eu resolvo alguns outros ângulos desse cachorro? Sem foto você não conseguiria se mexer. Caso esteja, né, com essa dificuldade. Então aqui chama atenção e mostra, ó, observa mais a vida, o dia a dia. A referência é muito boa para te apontar direções. Mas do início a referência te aponta tudo, porque a gente ainda tem uma biblioteca mental muito pequena. A referência acaba sendo tudo ali que você tem. E aí você tem que desenvolver muita observação. Mas essa observação não é só em cima da referência, passa a ser no dia a dia. E aí você consegue modelar 90% do seu projeto de cabeça, e a referência só para te apontar coisas interessantes. É aí que você começa de fato a criar uma arte intuitiva, né? Então veja que o sentido da pincelada, né, como eu disse, são vetores, aponta a direção de algumas coisas, né? Como você vê aqui, ó, essa pincelada mostrando o contato do braço ali já com a pele do peito que sobe pelo ombro. Eu vou aos poucos trabalhando esses vetores e dando direções para poder entender exatamente o que está acontecendo. Veja que é sem a pressa de definir direitinho o dedinho, e sim como a peça inteira funciona junta, a coisa da história. Tem que prestar muita atenção nesse momento. E as pinceladas, elas vão me dando direções interessantes. Mostra bem a energia, como os personagens estão entregues no que está acontecendo. Aí agora, passada essa fase, eu escondo o rosto do menino e começo a trabalhar um pouco mais no rosto desse cachorro. Imagino que a pele desse lado aí esteja mais robusta porque colidiu aqui com o ombro quando ele fez assim. Dá até para ver que ela tampa um pedaço do nariz do menininho. Achar ali mais ou menos o local dessa orelha. Ele tá com um pouco ursinho ainda, mas vai começar a achar o que acontece. A ideia aqui é você não pegar a referência desse cachorro de frente. Vamos dizer, nesse tipo de exercício aqui, né? A ideia aqui é você tentar puxar pela memória como resolver os ângulos que a única foto não te deu. Muita gente fala, o Rafa às vezes faz um modelo inteiro baseado numa única foto. Aqui é só um esboço, mas tem modelo que eu refino, baseado numa única foto. Então, tirar o máximo possível delas, pressentir como são os outros ângulos. Então, isso é um exercício que a princípio você vai fazer mal feito algumas vezes até um dia ficar bom, é normal. Então, para que uma foto te dê muita coisa, para que você tire o máximo dela, é interessante que você, se tratando de um cara intermediário para cima, já comece a fazer esse tipo de exercício. Por isso que eu recomendo não pegar uma foto dele em outros ângulos do cachorro. Tentar resolver com uma foto só. A não ser quem for muito iniciante, né? Ou iniciante para quase intermediário e quer acompanhar esse vídeo, enfim, de qualquer forma, então pegue mais referências para resolver a situação. Mas quem está fazendo aqui na mesma técnica que eu,
tem que ter um conhecimento maior. Veja que essa parte aqui da cabeça está pequena, ali atrás do pescoço, ainda vou aumentar. Né? Dá para sentir que o volume do cachorro aqui é muito maior. O pescoço do cachorro sai de trás da cabeça, né? Diferente do pescoço do homem, que sai debaixo da cabeça. Então você vê que algumas pinceladas brutas, ó, agora eu começo a melhorar ali o volume do pescoço, da cabeça. Algumas pinceladas brutas ajudam a direcionar tudo que está acontecendo, olha aí. Agora eu acho ali o volume certo. Estava trabalhando mais de frente, né? Então não tinha dado muita atenção de lado. E veja que assim que eu der algum jeitinho no rosto do cachorro, ainda faltando coisas, eu vou no menino e chego no mesmo nível. Geralmente não finalizo o cachorro inteiro para ir no menino. Eu chego os dois, faço um pouco o cachorro, faço um pouco o menino, volto pro cachorro. Defino um pouco mais, volto pro menino, defino um pouco mais. Para deixar que os dois personagens que estão na história apareçam juntos, né? Você está fazendo duas pessoas lutando. Você tem que ver a posição do braço de um, porque vai definir a posição da cabeça do outro. Então tem que estar o tempo inteiro trabalhando nos dois como se fosse um único modelo. No caso aqui, é de fato, né? Eu gosto muito de esboçar com uma única subtool. Depois, se for o caso de refinar muito, eu separo. Depois que está esboçado. Mas fica muito rápido você mexer numa única subtool quando dois elementos estão ali lutando, né? Ou se relacionando, ou nesse caso aí, né? Então veja que entendendo mais ou menos o que está acontecendo ali no focinho do cachorro. A foto está difícil de ver, eu não dei zoom como vocês podem ver. Mas aquilo ali só me relembra de alguma coisa. Faz puxar na memória. Você está ali com a sua família, vendo ali o cachorro, os amigos, você está observando coisas que te chamam a atenção. Isso é importante. E aí alguma profundidade aqui vai ser dada nessa orelha. Alguns volumezinhos também nessa parte de cima. Inclusive essas ruguinhas que se formou na testa são importantes para dar essa sensação de fofura nele. E aí eu vejo que o menino também precisa de acompanhar, né? Como eu disse, tá ficando muito para trás. Vou ali, dou o volume dos olhos. Começa a perceber que precisa do corte aqui embaixo do nariz, né? Para quebrar a forma, tá muito... Do nariz está indo direto para a boca sem ter a quebra. É normal, eu estava só esboçando. Veja como esse tipo de estudo ele desenvolve muito você. Ele não é uma forma... Todo mundo pergunta, mas não é mais eficiente usar isso? Todo mundo sempre fala em eficiência para o cliente. Eu quero saber aqui o que fazer por você. O seu desenvolvimento vai ficando muito grande ao fazer isso daí. É por isso que muita gente diz, estude escultura tradicional. Porque nela não dá para você usar simetria nem nada disso. Não dá. Você é obrigado a ir no modo, entendeu? Na raça. Então você se desenvolve muito. Mas se você no 3D fizer esse exercício, como na escultura tradicional às vezes, tirando, não aproveitando as diversas facilidades, eficiências, base meshes que o ZBrush tem, e utilizar apenas a sua visão espacial, aí você desenvolve, entendeu? Não é a argila, o cheiro da argila, ou a madeira do lápis que faz você desenvolver, e sim um método. Esses métodos tradicionais não tem nenhum tipo de segurança ou ajuda. O software tem muita ajuda, porque ele visa fazer algo eficiente para resolver o problema do cliente do jeito mais rápido possível, para o cliente pagar pouco e o mercado funcionar. Quando você estuda tradicional, não só desenho, mas desenho no lápis, não só 3D, não só escultura, mas escultura na argila. Então você está sem esses elementos que te ajudam. Então você tem que desenvolver
Você tem que forçar a mente. E é o que eu estou fazendo aqui com o One Dynamesh. Muita gente não tem espaço nem dinheiro para comprar argilas, material de escultura, não são baratos. E você está aí com o ZBrush e você pode fazer um estudo que desenvolve mais a sua visão espacial. Você só depende dela ali. Não tem nada no software que pode te ajudar nesse caso. Óbvio que ele te dá ferramentas, pincéis, tudo isso, né? Sem ele não faria nada. Mas ajudar na parte artística, na parte da noção de espaço, simetria, medição, não dá. Aqui você tem que usar só a sua mente. Então, seguindo ali mais ou menos a direção, a musicalidade que o cabelo tem de frente, começa a imaginar como é que é como seria de costas, só para dar esses primeiros vetores, né, essas primeiras direções da energia que está concentrada ali quando o cabelo desce, na relação, no ritmo que essas formas têm quando se conectam e vão descendo. Então achei, como eu disse, a face longa, eu dou uma diminuída nela. Olha de baixo. Enfim. Você vê que falta pouco, né? Para terminar, eu vou aumentar a quantidade de visões, vou dar não uma refinada, mas uma acabada melhor aí em tudo que está acontecendo. Mas perceba que, ó, com pouco a história já está sendo contada. Dá para melhorar um pouco o refinamento, para que a história ainda passe de forma um pouco mais limpa. Então, às vezes, quando está sujo em excesso, atrapalha. Se alguma coisa no movimento dos dedos fosse muito importante para a compreensão, eu faria o dedo. Como aqui é mais um movimento da mãozinha dele, os dedos estão encolhidos, então eu deixei a mão só como um bloquinho. Então é você começar a eleger também o que é suficiente para contar a história. Tá? É importante também. Então estou criando algum volume aqui do tapete. Não vou parar para modelar fio a fio de tapete, nada disso. Não importa nesse caso. Aqui, como eu estava com Mask by Polygroups, né, pegando só um lado do polygroup, eu tive que desligar para poder achatar ali o centro. Mask by Polygroups é muito interessante, que ali eu pincelo no rosto do menino, não esbarra no rosto do cachorro. Ou vice-versa. Vou tirar aqui um excesso também. Você vê que aquele excesso de base ali não estava ajudando a contar a história, estava passando do ponto. Então tenta reduzir essa caixa ao ponto em que ela suporta a escultura, e mais do que isso ali já não tinha necessidade. E a ideia agora é aumentar a quantidade de divisões, vou para 256, ou seja, eu estou dobrando o valor. E aí ó, fica bem mais cheio, tá vendo? E a partir de agora, com essa quantidade de polígono, eu vou dar a última melhorada na forma, a última refinada. E já vai ser o suficiente. Vê que a parte de trás da cabeça estava muito larga, lembrava um pouco um ursinho. Eu começo a reduzir. E agora eu dou um leve zoom no cachorro e começo a melhorar um pouquinho mais a informação que eu tenho ali. Como, por exemplo, selecionar essa parte, inverter e jogar para dentro ali para fazer realmente um overlapping da pele, né? Uma sobreposição. Depois inverte de novo, ajusta o outro lado. Ó. Para que haja realmente aquela ideia de fofura, de um tapete mesmo, né? Dobrando ali no rostinho dele.
E as pinceladas na direção dessas dobras começam a melhorar um pouco alguns volumes, sabe? Como aí, como na testa aí, ó, ele tem esse voluminho, ó, suave, mas tem. Depois o volume quebra ali no centro da testa, tem uma leve divisão, depois pincela, ou seja, bem legal esse estudo. Ó, diminui um pouco ali, embaixo, faço as separações. Melhoro um pouco algumas informações que vão ajudar ali a dar a forma, né? Algumas pinceladas de volume. A ideia é pegar um pouco dessas dobras ali na lateral do focinho. Ó. Uma sensação leve de um olho ali, porque depois, se for definir a forma, esculpir direitinho, você já tem exatamente ali a localização. Perceba que, olha lá, só uma mancha, assim como na pintura, uma mancha mostrando onde aquilo ficaria. Ou seja, com muito pouca pincelada tem que dar a sensação. Então é um trabalho muito difícil, porque você chegar, fazer o olho bem refinadinho para simular o olho, direto. Aqui não, aqui é com pouca pincelada, uma mancha, e você simula o que está ali. É o esboço, ou seja, como eu resolvo a forma, a história, a energia, eu conto tudo que está ali, com o mínimo de pinceladas possíveis. Só geometrizando um pouquinho aqui a ponta do nariz, a mesma coisa do outro lado. Focinho, né? Lá. O focinho do cachorro é bem simétricozinho, né? Depois, com calma, pode mover um pouquinho aqui e ali para deixar bem simétrico, que não é o objetivo aqui, ter essa precisão toda. Mas perceba que de uma caixa, de um box, você levantou uma historinha ali. Imagina quando você criar manequins no futuro, posicionar eles e começar a esculpir. A liberdade, o controle é muito grande. Um action figure, por exemplo, você não vai modelar esse menino em pé na pose A, o cachorro em pezinho, tudo simétrico, depois vai, transpose, vai, bota na pose, remodela a roupinha do menino que vai amassar tudo, remodela tudo para encostar. Não é assim duro. Quando você faz algo para já ter pose, algo que seja uma estátua, alguma coisa assim, como eu falei, um colecionável, desculpa, você já esculpe na pose, entendeu? Então você vê que eu levei no total, deve ter sido uns 45 minutos para esculpir isso. Se me der mais 3 horas, isso vai estar completamente refinado e pronto, faltando só o trabalho bem refinado no cabelo do menino e no pelo do animal. Num dia a peça está pronta, num dia inteiro. Ela está pronta para ser impressa, entendeu? Inclusive dá para resolver as outras partes, mas para isso, chegar nesse ponto, você tem que estar acostumado a ter uma observação legal. Então daí vem o objetivo desse treinamento. Fazer um sketch à noite antes de dormir, você, vou fazer algo aqui, você faz várias histórias, né? Um dia um, outro, até, gostei disso aqui, vou esculpir uma cena agora bem refinadinha com essa ideia. O mesmo que se faz no lápis, né? Rabiscar, gostei, depois começa a esculpir no computador. O trabalho acaba sendo o mesmo, porque desenhar é um pouco mais rápido, mas depois que vai para o computador não tem nada, tem que começar do zero. E aqui, quando eu vou refinar, eu já tenho um modelo 3D existente ali. E outra coisa, gente, cuidado, tem muita gente iniciante, que é muito iniciante, mas se acha avançado.
Mas estão longe do intermediário, quem dirá do avançado, que estão por aí espalhando muita coisa. É muita gente fazendo isso. Dizendo é assim, é assado, e botando minhoca na cabeça de muita gente. Tá? Cuidado com essas minhocas que estão colocando na cabeça de vocês. Cuidado. Vê alguma excesso de pele ali atrás para simular essa fofura. E veja como, agora o vídeo chegando no final, veja como a gente consegue contar a história. Ainda tem que botar mais volume aqui atrás na cabeça do cachorro, né? Jogar o pescoço mais para trás. Mas veja como a história consegue ser contada com poucas pinceladas, pouca informação. Ó, só indicando onde as coisas estão. Isso é um estudo muito difícil, tá? Então quem já está aí estudando há algum tempo sabe o quanto é difícil fazer isso. Então é um desenvolvimento muito grande você fazer algo que realmente te tira da zona de conforto total e te obriga a entender o que está acontecendo aqui. É brabo. Eu vejo que eu estou definindo um pouquinho mais o olho, aumentando de tamanho. O olho de uma criança é quase igual ao tamanho do olho de um adulto. A esfera já nasce no tamanho quase 100% final, globo ocular. Mas o rostinho é pequeno, então dá esse efeito. Veja aqui que uma leve formação desse nariz, suficiente para ficar um pouquinho menos embolado e marcar um pouquinho mais. Os cantinhos ali da boca, lábio inferior. Ele tá com o lábio superior meio que para dentro do inferior, né? Fazendo um pouco esse movimentinho aí. Então tem que engordar o buço, deixar ele mais redondo, porque ele está fazendo a curva e tampando o dente, né, de cima. O lábio inferior acaba passando do superior, indo mais para frente assim. Pouca coisa. Que é uma coisa que eu ainda vou definir aí. O queixo também aqui entre a boca e o queixo está muito fundo, né? Vai ser resolvido. Algumas pinceladas para dar direcionamento nesse cabelo. Elas são importantes para a história porque dá um fluxo, dá um ritmo muito interessante no que está acontecendo ali, né? Você vê o menino daquele cabelinho bem macio, bem fofinho, se entregando ali ao cachorro. E aí o cabelo colidendo ali com o tecido. E é um jogo, né, de ritmos, de pinceladas muito interessante, que mesmo brutas assim, elas marcadas, elas melhoram a peça como um todo. Trabalhar, né, com essa musicalidade do cabelo, as direções, é algo muito legal. Você esboçar isso, bem esboçado, com poucas pinceladas, mesmo manchado, ele já conseguir transmitir. Quando você começa a definir bem o cabelo, você aprende muito sobre o ritmo dele, manter uma boa estrutura e tal. É importante isso.
Então veja, só uma informaçãozinha ali. Esse olho do lado de lá do cachorro está meio escondido. Não é necessário mexer agora. E aí eu ajusto um pouquinho o que acontece, dou alguns amassadinhos ali na pele dos dois, para que possa colidir e dar aquela amassadinha, né? Dar uma amassada no cabelo do menino, na própria pele do cachorro. Ó. Marcando ali direitinho a parte de colisão. It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me. Oh no. Mais alguns ajustes no olho dele, né? Tava pequenininho. Veja que nesse exercício eu ainda não estou na precisão de deixar nada idêntico. A ideia aí é contar a história. Eu coloquei aqui um outro material para brincar um pouquinho, fazer uma variação. Mais alguns pequenos ajustes ali nesse contato. Algumas pessoas falam, mas tem algumas coisas um pouco tortas. É esse torto que vai te dar o realismo, tá? É ele mesmo. Quando você faz assim, gira o rosto e tal, entorta tudo. Isso aqui fica mais fino, essa parte fica mais macio. É como a coisa é. Você vê que aqui, ó, eu tô dando um leve volume só para poder dar essa quebra do cabelo em cima da roupinha dele. Ajeitar um pouco também o próprio volume da cabeça ali, da criança. Até o ponto em que eu vejo que contou legal a história. Essa dobrinha aqui só para poder mostrar de fato um braço ali colidindo com o peito. Só para ajudar um pouco nisso. Mas lembrando que é bem esboçadão, como eu prometi no início, só para contar a história e ver o que você quer dizer com isso, né? Bom, tá aí. Esse é o nosso exercício. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, é rápido de fazer. É um esboço legal para contar uma história e funciona. Experimentem. Grande abraço. Tchau, tchau, meus amigos. Oh, no.